Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Mais uma vez estamos juntos aqui na classe dos adultos. Eu sou o professor Gerson e, juntamente com outros companheiros, ministramos estas lições enquanto durar este período de crise via online. Deus nos dê graça, Deus nos cubra com o seu poder. Saúdo-vos, cumprimento-vos com a paz, a preciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que está acalmando os nossos corações e está nos dando graça e poder. Vamos orar. Bendito Deus, entregamos as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso coração neste período de meditação na Tua Palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos graça para entendermos e disseminarmos o Teu amor, o Teu Evangelho. Não somente para esses que estão nos assistindo nesse instante, mas para os demais que ainda virão a crer através da Tua Palavra. Em nome de Jesus clamamos. Amém. Então, não temos uma lição específica para hoje, mas eu resolvi dar um título à nossa meditação, chama-se O Caminho do Rei. Baseamos na palavra do Senhor, escrita no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que reflete Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 40, versículo 3. Como devem estar lembrados, no último domingo, nós encerramos a nossa lição falando sobre a reforma. Neemias, desta lição chamada Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança, nos trouxe muitos ensinamentos. Mas uma coisa que eu mencionei foi que, como livro histórico, foi o último livro escrito no Antigo Testamento. Nós também podemos mencionar os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias como os últimos escritos neste período. Após isso, seguiu-se 430 anos, sem que registrasse um livro que pudesse ser chamado de inspirado por Deus. Livros históricos foram escritos, mas sem conteúdo doutrinário. Por isso, a Bíblia cristã evangélica ou reformada encerra os livros da Antiga Aliança com esses livros que mencionei. Então, muitas perguntas aparecem na nossa mente. O que aconteceu neste período? É chamado por alguns de o silêncio profético, por outros de período intertestamentário ou interbíblico. Mas vamos lembrar que Deus não dorme nem cochila aquele que guarda o seu povo. Então vamos verificar o que aconteceu neste período, que eu chamarei de o caminho do rei, ou então a estrada real. Vamos chegar lá, começando pela leitura de Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos estava mencionando o Antigo Testamento, naquele que é chamado o profeta messiânico, porque foi ele que descreveu a trajetória até a chegada e também a ação do Messias em Israel. Jesus Cristo é o ator e autor principal. Mas mencionado aqui, Isaías menciona também o meu anjo e também a voz do que clama no deserto. O próprio Senhor Jesus afirmou que essa voz do que clama no deserto era o seu antecessor e preparador do caminho, o profeta João Batista. Então, um pouquinho sobre estradas. A estrada tem projeto, tem contratação de funcionários,
tem execução, tem uma finalidade. Vamos ver tudo isso nesse período de 430 anos e depois mais alguns anos à frente, que será o encerramento da nossa reflexão. Isaías, capítulo 62, versículo 10, profetiza assim: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho do povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Ou seja, a estrada já estava pronta. Deus já havia traçado o projeto, Deus já estava pavimentando. Essa estrada, então, precisava ser livre de todos os obstáculos até que o Messias chegasse. Falando sobre o silêncio profético, e acho estranho falar isso em silêncio, porque Deus estava agindo. No capítulo 42, versículos 14 e o 16, Isaías nos diz a respeito de Deus: Por muito tempo me calei. Depois ele afirma no versículo 16: Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem e tornarei as trevas em luz. Os profetas se calaram, mas Deus mostrou o final da estrada. Quem que guiava os cegos, dava vista aos cegos para encontrar o caminho? Quem que tornava as trevas em luz? Quem que abria os olhos aos cegos, ou o ouvido aos surdos, a boca aos mudos? Ele mesmo, o Rei Jesus. Por isso eu nomeei essa estrada de Real, ou Caminho do Rei. Vamos meditar mais algumas coisinhas. Uma reflexão. O autor de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, Deus não deixou sem mensagens, sem advertências, o seu povo. Estudamos isto exaustivamente durante muitos anos. E fala sobre os anjos. E no versículo 14, Hebreus fala sobre os anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Uma pausa para lembrar que durante mais de 2 anos estudamos sobre a vida de Isaías e estudamos também sobre a vida de Daniel. Eu trouxe até as lições que usamos naquela época. Isaías, Daniel e o próprio livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Daniel. Muita coisa boa nos foi ministrada. Mas vamos continuar falando sobre anjos e ungidos. Isaías 45, versículo 1, 2 e 4, diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Versículo 2 começa: Irei adiante de ti. E versículo 4 encerra: Te chamei pelo nome, ainda que não me conheces. Quem que foi eleito para ajudar, para servir a favor daqueles que iriam herdar a salvação? Um rei persa, que o Senhor diz que iria tomar pela mão e conduzir pelo caminho, ainda que esse rei não conhecesse a sua grandeza. Então, quando Deus quer, ele faz de quem quer o seu mensageiro. Ciro foi um deles. Vamos então agora ver a primeira etapa do caminho. O profeta Daniel. Vamos exemplificar. Os profetas, e principalmente Isaías, escreveram muito a respeito de Jesus, mas Isaías foi o que mais escreveu. As pessoas do povo de Deus não entenderam, pecaram, poucos entenderam e praticaram a lei. Mas Daniel, parece que Deus cansou-se daqueles ouvidos que não ouviam, dos olhos que não enxergavam, e mandou Daniel com uma série de desenhos, uma série de visões fantásticas para que as pessoas, lendo o seu livro, entendessem o seu plano. Então vamos ver quais gravuras Daniel escreveu ou desenhou para nós. A primeira, assim como usou Ciro, usou Nabucodonosor, que
No capítulo 2 de Daniel, dos versículos 1 a 19, menciona um sonho que o rei teve, a ponto de se preocupar e trazer à sua presença os encantadores, os adivinhos, os feiticeiros, para interpretar o seu sonho. Mas ele não deu o conteúdo. Era um desafio duplo, saber o que o rei tinha sonhado e interpretar. Daniel se apresentou então. Olha, eu não sei, mas aquele que mora nos céus, o Deus Altíssimo, conhece. E Daniel convocou seus companheiros de fé para pedir a revelação a Deus. E Deus deu. Que desenho foi esse? Uma estátua muito grande, representando a história dos reinos, através de 4 metais: a cabeça de ouro, peito e braços de prata, pernas de ferro, pés mistos de ferro e, eu esqueci de mencionar, o cobre, o ventre e as coxas de cobre. São 4 reinos que dariam sequência à história humana, mas haveria um reino que não teria fim. E qual deles? Um reino eterno, que jamais seria destruído, o reino de Cristo. Continuemos. Para não esquecermos deste sonho, aí está a imagem de Daniel contando a revelação de Deus ao rei da Babilônia. Mais à frente, Daniel recebe outra revelação de Deus. No capítulo 7, ele vê, durante seus sonhos, uma visão. Um leão com asas de águia, que depois foi explicado a ele que se tratava da cabeça de ouro de Babilônia. Viu também um urso, representativo do 2º reino, de peitos e braços de prata, que mais tarde ele entendeu ser o reino medo-persa. Depois mais o 3º animal, muito importante para a nossa meditação, o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, que corresponde ao ventre e coxas de cobre. Era o Império Grego-Macedônio. Por fim, em termos de animais, um animal espantoso que ele não conseguiu descrever e entender. Dos versículos 9 a 14, Deus mostra o juízo de Deus e o reino eterno chegando à terra e pondo fim a todos aqueles animais e aquela estátua. Para não esquecermos e alinharmos os nossos pensamentos, aí está uma representação da estátua e dos 4 animais. Lembrando, Babilônia teve o seu fim em 539, conquistada por Ciro da Pérsia. A Medo-Pérsia teve o seu fim em 331 anos antes de Cristo, representado pelo urso. Teve o seu fim por Alexandre o Grande. O Império Grego, tendo iniciado em 331 até 168 anos antes de Cristo, representado pelo ventre e coxas de cobre e pelo leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. Esse é o foco da nossa reflexão. Terminou em 168 anos antes de Cristo, assumiu então Roma, que durou até o ano 476 depois de Cristo, e por fim aquela mistura de ferro e barro, representando todos os reinos a partir de então até os nossos dias. Continuando, a Grécia, que na verdade nós poderíamos chamar de Império Grego-Macedônio, porque começou na Macedônia este reino. O leopardo, o animal mais veloz, o predador mais veloz da natureza. Asas, 4 asas, representativo da velocidade da expansão do seu reino. E as 4 cabeças representam 4 auxiliares, 4 generais extraordinários que aquele rei colocou ao seu serviço. Mas vamos mais para frente. Algumas anotações ou notações sobre o Império Grego. Naquela época, na época de Filipe, pouco antes, o rei macedônio, a Grécia estava em decadência.
as cidades de Atenas e Esparta. Atenas representava a ciência, a arte, os grandes filósofos, e Esparta representava o poder militar. Ambas formaram confederações e lutavam entre si, além de lutarem contra a Pérsia, que queria dominar a situação. Mas, por fim, conseguiram vencer, pelo menos a nível continental, a nível europeu, venceram ou afugentaram os persas, mas permaneceu aquela ruína. E, de repente, Deus envia um rei, Filipe, que dominava a Macedônia. Macedônia é uma região de fala grega também, que fica ao norte da Grécia. Ainda existe até hoje, só que subdividida em outras regiões, em outros países. Seu sonho, o seu objetivo, era unificar a Grécia. Ele foi criado, tanto Filipe quanto seus filhos foram criados com mestres gregos, atenienses, e ele não conformava que aquela região tão rica em sabedoria iria ser desfacelada. Então, graças à sua genialidade, ele reestruturou o seu exército com novas táticas, novas estratégias, a sua diplomacia adquirida da administração dos filósofos, e conseguiu conquistar e unificar a Grécia. Mas não conseguiu o seu intento de conquistar a Pérsia, o continente asiático. Então seu filho Alexandre tomou o poder após a sua morte. Alexandre também fora criado sob a tutela de Aristóteles. Aristóteles, o grande filósofo, influenciador inclusive de vários teólogos cristãos. Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada um passava o seu conhecimento ao outro e o aprimorava. O que fez Alexandre? Herdou as características do pai na diplomacia e estratégia militar. Seus 4 generais, gênios, também tinham o mesmo objetivo: conquistar as regiões do mundo e transmitir a cultura grega, a cultura helenística. Alexandre foi conhecido pela sua rapidez nas conquistas do mundo conhecido. Em 12 anos ele conquistou um território vasto. Graças à sua diplomacia, ele unia os exércitos conquistados, juntava os seus e continuava a sua caminhada em direção à Índia. Pare e pense. Daniel ministrou até o 3º ano de Ciro. O Império Persa dominou até 331 anos antes de Cristo. Alexandre subiu ao trono então e dominou as cidades gregas e completou a unificação e já atacou a Pérsia. Ele não perdia tempo. Que mais? Em 323, Alexandre morre em Babilônia e o seu imenso território conquistado foi dividido entre os seus 4 generais. 4 asas, 4 cabeças. Eu tenho aqui um mapa da região, mas eu destaco 2 cidades. De onde partiu a cultura grega? Atenas, a flechinha menor, amarela. E um centro disseminador da cultura grega para todo o Oriente, Alexandria. Quando Alexandre conquistou o norte da África, ele fundou uma cidade que levou o seu nome, Alexandria, como centro de ensino, como centro cultural. Ali, um dos seus generais fundou uma extraordinária biblioteca que foi um centro de pesquisa. Uma reflexão, uma ilustração, sobre esses personagens. À esquerda, nós temos Alexandre, uma estátua de Alexandre no Museu Grego. E à direita, os 4 chifres de um bote. Aliás, não mencionei essa visão que consta do capítulo 8 de Daniel, para resumirmos a nossa aula, mas o nome está aí.
Ao norte, Lisímaco e Cassandro, eles dominaram a região da Grécia e da Macedônia. À esquerda e à direita consta o nome de Seleuco, deu origem à dinastia Seleucida. E temos um tristemente conhecido Antíoco Epífanes. Essa foi a dominação da Ásia Menor, na parte oriental. E Ptolomeu, o general que dominou a região de Alexandria, o Egito, Etiópia e outras regiões próximas. Vamos então só passar de repente, rápido aí, essa região dominada pelos generais. Aqui a verdinha, a Grécia, depois a Macedônia, aqui temos os Seleucidas, essa região mais verde claro, e aqui Ptolomeu. A flecha menor amarela é Alexandria. A seta vermelha aponta para Jerusalém. Esses dois centros foram importantes na construção do caminho do rei. Mas Daniel, voltemos um pouquinho a ele. Esse livro foi questionado porque as suas profecias, os seus desenhos, os seus sonhos e visões foram cumpridos minuciosamente, principalmente no capítulo 10, 11 até o final, quando ele relata a guerra, as lutas constantes entre a dinastia dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Então, vários mestres achados por inteligentes, eles falaram, não, este profeta, este livro não ocorreu, não foi escrito lá no reino da Babilônia. Foi escrito nos nossos dias, depois dos acontecimentos. Isso não é um profeta, isso é um narrador, isso é um historiador. Tanto é que no século III, depois de Cristo, Porfírio, um escritor ateu, questionou a autoria do livro Daniel e deu uma data. Foi escrito em 175 anos antes de Cristo. Jerônimo, um teólogo cristão, respondeu detalhadamente em uma crônica as críticas dele. Cessaram um pouco as críticas, mas no século XVII, com a chegada do liberalismo, chegada do iluminismo, volta os ataques e críticas, às origens de Daniel. Sabe o que Deus faz? Esperou um pouquinho. Ele não tem pressa, ele tem qualidade. É o tempo Kairos. 1948, menos de 100 anos atrás. Rolos e pergaminhos na região de Qumran, nas cavernas próximas ao Mar Morto. São encontrados ali por pastores nômades que conduziam seu rebanho de cabras e ovelhas. Encontraram vasos de barro lacrados que continham pergaminhos antiquíssimos e por acaso foram quebrados e aqueles pastores não sabiam o que fazer com aquilo. Sabiam que poderiam ser vendidos em Jerusalém, porque havia ali sempre percorrendo as ruas mestres, arqueólogos, historiadores que poderiam se interessar. E um bispo da Igreja Ortodoxa se interessou, comprou por poucos dólares aqueles vasos. Alguns poucos anos mais tarde, encontra um outro comprador. Desta vez, um arqueólogo, um escrita, ou seja, uma pessoa que entendia de escrita. E ele percebeu, de momento, a antiguidade daquelas escritas e o valor para a arqueologia. E comprou do bispo e imediatamente acionou os governos para a procura de mais. Quase 2.000 manuscritos foram encontrados naquelas cavernas. Mas o mais importante é que Daniel e Isaías foram os livros mais completos, ou os pergaminhos mais completos. E o estudo disse que, pelos cientistas, diz que aquelas escrituras correspondiam ao período babilônico. Ou seja, Daniel não foi historiador, ele foi profeta.
aquele que desenhou a história, aquele que desenhou o plano de Deus que estava sendo posto em prática naquela época. As consequências daquela grande, vamos dizer, universidade. Aquela biblioteca era centro de estudo para muitas pessoas. O grego, vamos chamá-lo de koiné. Existe o grego clássico, falado pelos intelectuais, mas o grego koiné era falado pelas pessoas de classe média, né, os do povo. Esse grego foi aperfeiçoado pelos mestres e professores enviados tanto por Alexandre quanto pelos 4 generais. E ele se tornou a língua universal. Já era a língua do comércio e se transformou agora em língua da cultura. O grego foi ensinado de uma forma melhorada. E centros de ensino nas cidades conquistadas pelos gregos foram erguidos. Vamos lembrar um pouquinho que as sinagogas, que eram centros de ensinos religiosos, foram criadas a partir da conquista de Nabucodonosor. Por quê? Porque o templo fora destruído. Não havia espaço para preservar e ministrar a palavra de Deus daquela época, o hebraico. E então criaram-se estas escolas que se transformaram em sinagogas, onde os judeus se reuniam, judeus espalhados por todo o mundo, na Ásia, na Macedônia, na Grécia, em Roma, em todo lugar, reuniam-se na sinagoga para aqueles que tinham conhecimento do hebraico ministrassem. Mas com a criação daquela biblioteca, feita por Ptolomeu II, muita coisa mudou. O centro de pesquisa abrigou nomes que são conhecidos até hoje. Vamos mencionar alguns. Euclides, Aristarco, de Samos e Arquimedes, Erastótenes, Galeno, Ptolomeu. Mas o mais importante também nasceu em Alexandria. Septuaginta. Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento para o grego koiné. Por que Septuaginta? Segundo a tradição, foram 72 tradutores que foram solicitados por Ptolomeu ao sumo sacerdote em Jerusalém e que foram para Alexandria fazer essa tarefa. Há várias versões, há várias lendas, mas permanece o fato. A Alexandria foi o centro de irradiação do Antigo Testamento. Em grego, judeus espalhados pelo mundo que já não entendiam o hebraico passaram a ter acesso às Escrituras. Transformou-se então aquela Bíblia, manual de judeus e cristãos. Bíblia é o nome mais recente na história. Era conhecido como a Torá, o livro da lei, as Escrituras Sagradas. Várias versões foram distribuídas para a tradução, mas permanecem 2 fatos. Os judeus espalhados tiveram acesso ao Pentateuco, aos profetas, aos salmos e outros escritos. Também, os primeiros cristãos utilizavam esta versão grega. O fato incontestável foi a partir de Alexandria, ou seja, o fim daquele caminho que começou lá em Babilônia, terminou em Jerusalém. Mais precisamente, naquela humilde manjedoura de Belém. Ali nasceu o Rei dos Reis. Vamos mencionar uma região grega, de fala grega, de cultura grega, de costumes, que estava naquele lado de Judá. Judá, Galileia, mas havia a região de Decápolis. Que era essa região? A sua origem se deu quando Alexandre avançou por aquelas lugares. Essas cidades, 10 cidades, ofereceram uma obstrução, uma resistência muito grande. E Alexandre, para punir a população, destruiu as cidades.
e construiu outras com população de origem grega, misturadas ao restante do povo. Segundo a tradição judaica, Talmud, era a região dos 7 povos expulsos por Josué. Um general romano, bem antes, no ano 69 a.C., já tinha retirado essas cidades do controle judaico. Então, eram cidades que enfrentavam preconceito por parte dos judeus. Não somente por falarem grego, terem costumes gregos, mas também por não participarem da vida espiritual de Jerusalém. Então, vamos ver Jesus e os gregos. Aqui está um mapa explicativo daquela região. Decápolis, 10 cidades. Algumas 3 cidades aqui são bem conhecidas na Bíblia. E uma quarta ficou conhecida depois da destruição de Jerusalém. Canata, Damasco, Dion, Escitópolis, Gadara, lembra do Gadareno? Gerasa, Ipos e Pela e Rafana. Só para a gente visualizar aquela região. Ali está a Galileia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Berseba. Mas Jesus veio, o caminho encerrou, o rei se apresentou. Muitos não o receberam, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Vamos mencionar um relacionamento de Jesus com aqueles gregos. Marcos capítulo 5 relata que quando chegaram a outra banda do mar da Galileia, chegaram à província dos Gadarenos, Decápolis. Jesus curou, expulsou demônios de um homem que vivia ameaçando a população. Quando se viu curado e liberto, aquele homem começou a anunciar o evangelho em Decápolis. Os judeus não queriam anunciar o evangelho lá, ele, um curado por Jesus, anunciou. Quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Talvez nós possamos chamá-lo de o primeiro missionário, não sei. Mas Marcos capítulo 7 também registra outra viagem de Jesus na região dos gregos, Tiro e Sidom, até os confins de Decápolis. Versículo 32 do capítulo 7 de Marcos diz que trouxeram um surdo que falava dificilmente e rogaram que pusesse a mão sobre ele. Isso na cidade de Tiro. Mateus capítulo 4, 24 relata também que a fama de Jesus correu por toda a Síria dominada pela cultura grega, e traziam todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, etc. E seguiam uma grande multidão da Galileia dos gentios, de Decápolis dos gregos, de Jerusalém e da Judéia e da além do Jordão. Entenda, Jesus estava antecipando o evangelho por todo o mundo. Ele estava dando o exemplo. A estrada real tinha terminado, tinha cumprido a sua missão. Jesus estava inaugurando uma outra estrada. Vamos ver. Novos fatos sobre a língua do Novo Testamento. Cristãos utilizavam a Septuaginta, não tinha outra versão. O grego, aliás, o hebraico era difícil. As sinagogas foram os primeiros centros da pregação do Evangelho. Paulo, quando anunciava o Evangelho de Cristo, ele primeiramente se dirigia à sinagoga da cidade. Os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, com exceção, talvez, de Mateus e Hebreus. O grego perfeito, o Evangelho de João. O escritor grego, discípulo de Jesus, Lucas, discípulo que não conheceu a Jesus pessoalmente, mas fantasticamente faz um relato maravilhoso e nos dá muitas informações. A primeira igreja grega,
Atos capítulo 11, versículo 20, nos informa que homens de Chipre, homens de Cirene, que eram colônias gregas na antiguidade, eles vão a Antioquia para pregar aos gregos. Muitos discípulos se espalharam depois da execução, da morte de Estevão. Eles foram espalhados e começaram a pregar o evangelho aos judeus. Mas esses homens de origem grega foram pregar o evangelho aos gregos. Mas a primeira igreja na Europa, essa é o Deus da ironia. Deus devolveu o favor de Filipe e mandou Paulo, o apóstolo Paulo, convertido a Filipos, na Macedônia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa que nós vemos no caminho de Jesus. Também nós podemos afirmar que a Septuaginta passou por muitas revisões, com a finalidade de torná-la mais afiada e mais fiel com o hebraico. Os judeus tinham esse cuidado, esse zelo de que as cópias não errassem na tradução para as versões gregas. E também nós temos aquele famoso escritor grego que podia ajudá-los nesse mistério. Agora, Jesus inaugura um novo caminho. Vamos ver o que aconteceu. Numa conversa de Jesus com os judeus, principalmente os fariseus, ele estava ministrando através de parábolas. E uma destas foi uma profecia sobre a destruição de Jerusalém. Jesus, no capítulo 22 de Mateus, versículo 7, explica, olha, o Deus, o rei, mandou o seu servo para tomar posse de Jerusalém e de Israel. Mas aqueles aquelas pessoas mataram o enviado de Deus. Por isso, Deus enviou seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, assassinos, e incendiou a sua cidade. Jesus estava profetizando sobre a destruição de Jerusalém. Lucas capítulo 21 e 20, agora é uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Olha, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, destruição. Esses discípulos não viram isso acontecer, mas os seus seguidores, a sequência da igreja, viu. Vamos ver o que aconteceu? Eusébio de Cesareia nos menciona que a cidade de Pelas, uma das cidades de Decápolis, foi refúgio dos cristãos quando o exército romano cercou Jerusalém no ano 70. Na verdade, 68 até 70. Mas, em sentido contrário, os judeus não convertidos, aqueles que rejeitaram Jesus, que confiavam mais nos muros de Jerusalém, que confiavam mais no edifício chamado templo, achando que Deus ia protegê-los, eles correram para dentro da cidade, ante o avanço do exército romano. Consequência é registrada pela história. 1 milhão de judeus mortos ou escravizados. A cidade destruída, o templo queimado. Mas a igreja cristã, avisada por aqueles que entendiam e atendiam às palavras de Cristo, se expandiu, foram para Pela, conforme nos relata Eusébio, e se espalharam pelas cidades da Decápolis, da Galileia, pelas regiões do norte da Síria. O evangelho começou a se espalhar com uma grande rapidez, fruto do caminho do rei. Um historiador diz, mais do que apenas mercadorias e exércitos passaram pelas estradas romanas. Um epigrafista, aquele que é especialista na interpretação linguística, Rômulo A. Stacioli, diz que pelas estradas romanas passaram ideias, influências artísticas, filosóficas e doutrinas religiosas, querendo dizer
passou a religião cristã, o Evangelho de Cristo. Então essas estradas mereciam ser declaradas monumentos. Aqueles cristãos, aqueles nossos irmãos do passado, saíram falando grego, lendo em grego, escrevendo em grego, pregando em grego. Como Deus tem agido, mesmo que as pessoas falem em silêncio, Ele não fica em silêncio. Ele atua a favor dos que hão de herdar a salvação. Para finalizar nossa meditação, eis aí uma estrada romana. Eu não sei, me parece que é de Roma. É uma estrada de mais de 2.000 anos, aproximadamente 2.200 anos, inteira, conservada. As nossas estradas não duram tanto tempo. Com 5, 10 anos já tem que serem reconstruídas porque se perdem. Mas o testemunho de Cristo permanece. Aí está. Temos outras estradas. Éfeso. A cidade de Éfeso foi conquistada por outros povos, foi destruída, mas a estrada, o caminho permanece. Outra visão da estrada de Éfeso. E agora? Vamos encerrar. Os santos no caminho do rei. Não sei se você já leu, mas está registrado em Atos capítulo 9, versículos 1 e 2, que aqueles primeiros cristãos dentro de Jerusalém eram conhecidos como os do caminho, a seita chamada caminho. Talvez por tanto mencionar esse caminho novo. Paulo perseguia o caminho em Jerusalém, segundo Atos 9, 1 e 2. Mas Paulo decidiu perseguir também no caminho de Damasco, no caminho dos gregos. Mas lá ele encontra Jesus, Atos 9, 3 a 6. Outro amigo, irmão em Cristo, Apolo, judeu natural de Alexandria, o centro da disseminação da Septuaginta, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, pregava e ensinava as coisas do Senhor. Atos 18, 24 e 25. Paulo, que odiava o caminho após encontrar o Senhor Jesus, defendeu este caminho fortemente no seu último julgamento em Jerusalém. Partiu preso para Roma, continuando a pregar sobre o caminho. E então, o caminho que apontava até Messias, até Jesus, completou seu percurso. Lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, encerrou essa trajetória. Mas agora Jesus aponta um caminho mais excelente. Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, 31. O que Paulo estava falando? Ele estava falando que Deus, o Espírito Santo, dava dons para edificar a igreja, mas havia um caminho mais excelente. Esse caminho mais excelente era Jesus Cristo. A verdade, o único caminho, um caminho que aponta para o seu reino. Hebreus capítulo 10, versículo 20 também nos afirma que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Não um caminho que conduz à perdição, mas um caminho que conduz à vida eterna. Foi aberto por Jesus. O que mais? Podemos encerrar com essa magnífica citação de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Medite sobre este caminho que Deus está lhe mostrando através de Jesus. Se você se esqueceu dele, se você se perdeu ao longo deste caminho, se você precisa de encontrar pessoas
Use este caminho. Ele nos conduz aos céus. Aceite a Jesus, o único caminho, a única verdade. Ele nos dá vida. Pai, tenha misericórdia de nós, dá-nos graça e misericórdia para disseminarmos este caminho, não somente para aqueles que estão próximos, mas aqueles que estão longe. Tu nos destes ferramentas, nos deste, Senhor, o compartilhamento pelas redes sociais, nos deste essas lições online. Senhor, junto ou perto, a Tua palavra está sendo espalhada. Começou no Calvário e só terminará? Não terminará. Ela é eterna. Ela nos traz vida, ela nos traz esperança. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.